Olá! Hoje eu venho com mais um vídeo com uma dúvida muito frequente, ou na verdade, muitas vezes não é nenhuma dúvida. As pessoas não sabem o porquê das coisas e não fazem boas escolhas, principalmente no momento de comprar material escolar ou trocar, né? A gente já vai pela metade do ano, uma boa parte já foi usada, e aí a gente compra o que acha bonito ou que a criança, do personagem que a criança gosta. Mas tem algumas dicas que ajudam muito nessa escolha e são dicas muito importantes, porque às vezes se faz escolhas e essas escolhas nem sempre são boas para a idade da criança, né, para a idade que a criança está, para o ano que a criança está. Então, eu vou começar a falar de um ponto muito importante, que é o caderno. Como é que a gente compra caderno? Qual é o melhor tipo de caderno? Bom, como eu já falei, depende da pessoa. Mas, se a gente está falando de ano inicial, se a gente está falando de educação infantil ainda, se a gente está falando até o terceiro ano do ensino fundamental, o caderno, que na minha opinião é o ideal, é o caderno sem arame, com capa dura. Aquele caderno que é super baratinho, né? Se não tiver personagem na frente, porque se tiver, a coisa muda de figura. Mas por que esse caderno é melhor? Porque aquele caderno, chamado brochura, né? Ele é costurado. Aquele caderno não foi feito para se tirar as folhas dele. E justamente é isso que acontece. As crianças, inicialmente, ou mesmo uma criança que tem algum transtorno, ela é até um pouco mais velha, né, tem alguma dificuldade, uma deficiência intelectual, é de classe especial, alguma coisa assim, essa criança ela precisa de um caderno estruturado, ela precisa de um caderno que dê a ela resistência. E isso é a primeira coisa que o arame tira. Essa criança ela ainda apaga muito o caderno, ela ainda vai escrever, apagar, corrigir, consertar, a professora vai olhar, vai mandar voltar, fazer de novo, consertar a palavra. E esse apagar vai fazer a folha rasgar. E aí você já começa a não facilitar a organização da criança. A gente está lembrando que essa criança está aprendendo ainda a se organizar com o caderno. As minhas turmas de educação infantil, eu uso esse caderno, né, preferencialmente esse caderno de capa dura, e porque também tem uma questão, quando a gente dá uma atividade em folha e essa folha já vai colada no caderno, a folha ocupa, apesar da gente recortar, né? Mas a parte do trabalho fica certinho dentro da folha. E aí a criança tem apoio para fazer. Não fica aquela folha que é só um pedacinho colada, é horrível para escrever ali, né? Então, é importante esse tipo de material, esse tipo de caderno. E aí, mais pra frente, quando a criança for tendo mais autonomia, você troca, aí pode mudar o caderno, chegamos ao caderno realmente de arame. Observe o tipo de arame, como é a ponta desse arame, né, no caderno, para ver se é um caderno de qualidade, né, que vai dar uma estrutura boa. Tem cadernos que o arame é tão fino e a folha é tão fina que qualquer coisa a folha solta. E isso é muito ruim para a organização da criança, porque como é que vai prender a folha de volta? Até vai colar e tudo, mas já vai ficar estranho. Então, observem isso, para depois chegar num fichário, quando eles já estão maiores e mais maduros. Agora, vamos para a escolha do lápis. Eu sei que as crianças têm as paixões e os personagens, e as princesas, e os carros, e o Minion, e enfim. N personagens que existem por aí nos nossos lápis, né, de escrever. Mas se a criança ainda está na fase inicial e você percebe que a letra dela é muito clara, pode não ser culpa dela. Claro que existe uma questão de pressão na mão para escrever também, mas pode não ser culpa dela. Esses lápis HB, eles são muito claros, muito claros. Então a pessoa tem que ter uma certa firmeza para conseguir escrever de forma firme, né, nítida. Clara não, nítida, eu quero dizer. Então, qual o lápis que eu indico para quem está nesse momento inicial da escrita, que a criança ou o paciente tal, ele pode comprar? É um lápis que é o mesmo valor dos outros, e é esse aqui, ó, é o lápis 5B. Vê se dá para ver. Aqui, ó, 5B. 5B ou 6B. Porque ele é um lápis que ele já tem o grafite escuro. Então, mesmo que a criança escreva de leve,
aquilo vai ser possível você enxergar mesmo o que está escrevendo e até a própria criança enxergar depois. Então, esse lápis é um lápis muito bom, é um lápis mais voltado para o desenho, mas quanto mais alta essa numeração, mais escuro é o lápis. Claro que tem lápis que são mais para desenho mesmo, para esfumaçado, qualquer coisa que você esbarre já esfumaça. Mas esse não. Esse ele tem uma letra firme, ele tem um traçado escuro, muito bom mesmo. E você pode passar a mão em cima que ele não borra o caderno todo. Por isso que eu não indico números maiores. 5B ou 6B são excelentes para essa criança em fase inicial que ela precisa ver o que ela está escrevendo, a gente também, sem fazer tanta força no lápis. Para essas crianças também que fazem muita força, tem criança que pega e faz tanta força que marca as folhas de trás de tanta força. Então a gente precisa ir dosando. Talvez a trocar o lápis dela, pensar, fazer atividades para dar mais leveza a essa mão. Pintura, por exemplo, né? Pintura em quadro e pintar na folha em pé. São atividades que ajudam a trabalhar essa força. Lápis de cor também, eu tenho observado aqui em casa, porque nós temos o nosso pote de lápis, né? Que minha filha usa, eu uso também. Eu trabalho bastante com essas coisas das cores. E, por exemplo, eu tenho observado que eu tô gostando muito de uma marca chamada Léo e Léo. A Léo e Léo, ela tem uma linha de lápis de cor que é o mesmo preço das outras, não é mais caro por isso. E é um lápis, gente, excelente. É um lápis macio de se escrever, ótimo de fazer ponta. Não é aquele lápis que vai despedaçando quando a gente aponta. Então, assim, tem mostrado uma qualidade mesmo que, poxa, parabéns à marca Léo e Léo. Várias coisas eu tenho gostado muito da Léo e Léo mesmo. E então, quando forem comprar essas coisas, pensem, reflitam. De repente, converse na escola, se você tiver um psicopedagogo, ou manda uma pergunta para mim mesmo que eu te respondo, te oriento. Qual a situação da sua criança e qual o material que é o mais indicado. Porque às vezes a criança cisma com uma coisa e aquilo de repente não vai ser bom para ela no primeiro momento. Ah, meu filho tá começando na escola agora, acabou de nascer, tá com dois aninhos, eu já quero deixar umas coisas para ele brincar, o que eu compro? Porque tem gente que já quer comprar canetinhas e tal. Gente, canetinha é uma coisa para mais tarde. Quando a criança já tem bem esse domínio aqui, aí a gente chega na canetinha. E sabe por que também a gente começa pelo lápis e não pela caneta? Por um motivo simples. A caneta, ela desliza mais no papel. Então, como a criança ainda está desenvolvendo o domínio dessa mão, é mais interessante uma coisa que tenha mais aderência, que não corra com tanta facilidade, para que ela possa ter um controle melhor. Por isso que a gente começa pelo lápis e depois a gente vai introduzindo a caneta. Normalmente, eu lá na escola, eu prefiro a partir do 4º ano. Acho que até o 3º ano o ideal é o lápis mesmo, por conta do poder apagar. Eu tenho algumas borrachas também de preferência, mas aí borracha já vai de acordo com a criança mesmo. Eu gosto muito dessa triangular que eu tenho aqui, ó. Eu acho ela boa, vai certinho no ponto que eu preciso, mas eu tenho também os meus borrachões, que eu amo esses borrachões enormes, porque às vezes na turma, quando a turma é grande, eu preciso saber por onde anda a borracha quando a gente precisa. Mas aí tem a questão do uso, né? O ideal é uma borrachinha um pouco menor para uso individual. Eu acho essa daqui realmente uma boa borracha, mas tem outras muito boas também e pequenas, que a criança consiga pegar, que tenha uma ponta para que ela consiga apagar exatamente o ponto que ela precisa. Porque esse aqui a criança fica muito perdida. Por isso que ele é ideal para o adulto, né? Vamos dizer assim, com o objetivo. Então, essas são algumas das dicas para a gente começar a pensar nesse material. Aí, voltando para a dica lá da criança pequena. Por onde começar? Existe toda uma linha no mercado de gizão e de lápis jumbo. Quer dizer, tem marca que o nome é jumbo, tem marca que é outro nome, mas são lápis de cor, lápis de escrever mais grossos e também giz de cera bem grosso. Porque a criança com 2 aninhos por aí, ela vai pegar assim.
Então, esse lápis, ele proporciona essa pegada firme para a criança começar a dar os seus primeiros riscos. Porque isso é importante, a criança precisa riscar, faz parte do desenvolvimento humano. Lembra lá, os homens neandertais rabiscavam as paredes para deixar suas marcas nas cavernas. As crianças, quando começam a se desenvolver, gente, elas fazem o caminho histórico da humanidade. Por isso as crianças vão rabiscar a parede, vão deixar suas marcas na parede. Não é só para enlouquecer a família, não. É por conta de estar revivendo essa história da humanidade, desse desenvolvimento da humanidade, de perceber que ele... Opa, eu tô aqui é a minha marca, né? Aqui o meu risco. Não que você tenha que deixar aleatoriamente, deixar pintar, rabiscar a casa toda, não, gente, por favor. Vocês podem começar... Quer dar um espaço para perceber que a criança está nesse movimento? Monta um espaço na casa, separa um pedaço da casa no quarto dele, cola uma folha de papel grosso, 40 quilos, tem outras que 20 quilos, a folha é tipo 40 quilos, mas é maior. Umas folhas dessa grande que você pode deixar na parede com supervisão, deixa a criança usar ali, deixa a criança pintar, deixa a criança rabiscar com esses giz mais grossos, porque isso vai facilitando. Depois que ela sai dessa fase do giz mais grosso, aí a gente vem para esse lápis jumbo, que é um lápis, no momento eu tô sem ele aqui agora, mas que é um lápis um pouco mais gordinho e que a criança consegue... Claro que de início ela vai pegar assim. E aí a gente vai ajudando ela a virar até chegar aqui. E ele já é um lápis em formato triangular. Por que o lápis em formato triangular é importante? Porque é justamente nesse triângulo que permite o encaixe do dedo para a pega correta. Ah, Ana Paula, mas eu conheço gente que segura assim, eu conheço gente que segura assim. Gente, a gente tem essa pega aqui por conta de uma questão postural, não é do nada. Não foi alguém que inventou, não é uma convenção. Existe uma questão postural, de posição de mão, braço, antebraço, cotovelo, ombro. E isso pode trazer prejuízo, pode trazer dores a longo prazo. Então, é importante, é interessante observar a questão do formato do lápis nesse momento inicial. Porque tudo que puder facilitar, gente, e que não custa mais caro, é uma coisa legal pra gente prestar atenção, tá certo? Então, assim, já ficaram aí as primeiras dicas, acho que são dicas muito interessantes, pelo menos pra mim. Quando eu fui percebendo e entendendo tudo isso, pra mim foi muito importante, porque me ajudou a escolher um melhor material para os meus alunos, hoje para os meus alunos, para os meus pacientes, para a minha filha, né? Eu acho que isso, tudo que a gente pode fazer para ajudar, esse é o caminho, tá bom? Bom, então hoje ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.